Estamos começando mais um Conexão AV hoje, retornando um convidado muito especial que já teve uma grande participação aqui, mas vai dar continuidade hoje. Não deu para ele falar tudo já, porque ele tem uma grande história, grande, muita bagagem aí nesta trilha aí do áudio, já há muitos anos trabalhando com isso. E nós estamos ali no estúdio, no Koinoni Online, ali nas Perdizes, Barra de Perdizes, né? Com o Paulo e o Daniel, que também vão estar junto conosco em mais um Conexão AV. Olha, pessoal, não esquece aí de compartilhar esse canal aí com seus amigos, parentes, vizinhos, quem você conhecer, e é principalmente aquele pessoal aí que está começando aí nesta área de multimídia, né? E que está querendo dicas aí, compartilhe com esse pessoal. Não é isso, Daniel? É isso aí, Samuel. Temos a grata alegria, né, de termos o David Distler novamente com a gente. O primeiro programa não foi suficiente para passar todos os assuntos, né, David? Obrigado por mais uma É, vez estar nos atendendo aí, gentilmente estar aí conosco, David. é um prazer a gente estar aí. O David tem conteúdo aí pra gente fazer uns 15 programas, né? De Ah, 3 horas pelo Começar menos o cada ano. um, né? é só pedir que é um prazer a gente compartilhar essas coisas. Não, Paulo, seu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que a pessoa tá não, assistindo legal. aí. Mais uma vez é um prazer receber o David aqui. A gente está com o mestre aqui. Mas eu quero convidar você a visitar o nosso site. Entra lá, conexãoav.com. Lá você tem acesso aos programas gravados, ao programa ao vivo, a conhecer um pouquinho mais sobre o que é o Conexão AV. Entra lá, conexãoav.com. E você que já está no YouTube, se inscreve no nosso canal e habilita o sininho também para ser notificado nos próximos programas. Tá? Isso Mais aí. uma vez, é um prazer enorme estar com David Distler mais uma vez aqui. E com certeza hoje eu acho que não vai ser suficiente para a gente terminar o assunto. Com certeza vamos ter que remarcar outras vezes também. Não é isso aí, Vai Daniel? ser um prazer. Ô, David, David, é o deixa eu. seguinte, Fala aí, nós. Samuel, pode falar. Ah, tá. Não, eu só ia pedir pro David dar continuidade. Eu me lembro que a gente chegou aí no final dos anos 80, né? Ele contando aí um pouquinho da história do áudio, história que ele viveu aqui em muitas igrejas aqui no Brasil, eventos. Pode continuar, David, da onde você parou, Ok, por favor. muito bom. A gente estava naquele tema, então, né, que eu escolhi aqui, Este Mundo Passa, né? Vamos ver se eu coloco aí para vocês. E realmente a preocupação é essa, né? Voltando naquele versículo que diz que a gente que participa, que trabalha com as coisas empolgantes, Cansado, cara. precisa se lembrar de que não é, né, esse o alvo final da gente servir na igreja. É um privilégio maravilhoso, né? É empolgante, a gente se anima. Acho que eu citei a última vez, Deus nos deu um pedaço do DNA criativo dele quando ele nos antes da criação do mundo, né, quando ele já sabia aquilo que nós faríamos, ele nos equipou, depois aparecemos por aqui, ele nos chamou, né, para servir, mas a gente precisa lembrar disso, esse serviço não é para ficar focado apenas na tecnologia, né, porque esse mundo passa e existe um valor, né, superior, que é quem faz o que agrada a Deus, né, vai viver para sempre e vai ser recompensado por Deus, né, por não misturar as prioridades. Bom, dentro desse raciocínio, né, de que esse mundo passa, eu tive essa ideia, né, a filosofia por trás da apresentação, exatamente a gente vê como os equipamentos evoluíram, né, agregando um interesse para quem não conhece, né, o quarteto aqui já tem uma ampla experiência aí de quilômetros rodados, né? Parece que Samuel entrevistou Adão um pouquinho depois dele conhecer a Eva, né? Pedindo as impressões dele. Mas, não, brincadeira. Vamos lá. Na última vez a gente havia visto até as caixas de som, né? E agora voltamos então para 1987, em que eu tinha feito essa montagem aqui, recordando só, e não tem como soltar aquele áudio, não, né?
Vou Daniel? tentar baixar aqui para você agora, David. Ah, ok. É que a gente tem uma correria aí e depois também talvez o Chay consiga uma surpresinha aí nesse equipamento de 1989 que eu encontrei aqui. Mas essa mesa aqui que vocês estão vendo, também em 1989, essa mesa aqui pertenceu ao Daniel Choi. Por quantos anos você usou essa mesa, Choi? Você lembra? Foi. Deixa eu ver aqui. Eu gravei o Louvor 8 de Vencedores por Cristo com essa mesa, David. Mas eu não Olha me só. lembro o ano que que eu comprei essa mesa. Ah, Foi logo foi logo na sequência, né, que eu voltei aí. Quanto que a gente foi lá cantar em Vencedores lá em Pompano Beach? acredito que foi em 89, pelo que eu tenho aqui. Então Posso foi. ter errado, né? Quando a gente trata de coisa de 35 anos atrás, às vezes escapa um ano ou outro, né? É Mas verdade. tá bom. Mas então, voltando ao foco nas mesas, né? Na minha história, né? A gente teve aquelas feitas em, entre aspas, fundo de quintal, né? Que vocês viram no Congresso dos Jovens. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, imagina, né? Em 86 eu estava operando aquelas mesas e em 89 a gente chegou nos Estados Unidos e já tivemos logo de cara uma Tascam. E assim, às vezes, deixa eu sair aqui da tela, a gente pensa em que está servindo a Deus, está usando o equipamento, a gente tenta melhorar, mas a gente não tem, né? Como alguns dizem, uma bola de cristal para conhecer a vontade de Deus. Eu costumo dizer que não tem ninguém mais interessado em a gente realizar a vontade de Deus do que o próprio Deus. Então, assim, eu havia caído de paraquedas nos Estados Unidos. Para quem não sabe, meus pais eram missionários aqui no Brasil, né? Se dedicaram por mais de 40 anos a servir aqui no Brasil. E naquela ocasião eles haviam voltado de férias e Deus havia me dito claramente que era para eu voltar. Na vez anterior, 5 anos antes, eu não havia voltado e dessa vez eu entendi que era para ir. Tá bom, David foi, né? Na verdade, um dia minha mãe me deu uma prensa, ela falou, filho, a gente vai viajar daqui a tantos meses e a gente precisa comprar as passagens. Você vai ou não vai? E eu ainda não tinha aquela certeza, entrei no quarto, fechei a porta, orei e falei, Deus, eu preciso de uma resposta. E aí eu fiz aquela coisa que ninguém recomenda que se faça, mas eu abri a Bíblia e na página que ela caiu, estava lá, vá e prepare as suas malas para uma longa viagem. Então, assim, depois disso eu não tive dúvida de que era para eu ir, mas Deus já estava mexendo as coisas, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei 6 meses lá com meus pais, frequentando a igreja que eu sustentava aqui no Brasil, e 6 meses depois, quando eles tiveram uma folga, né, na escala, porque como missionários eles precisavam ir visitando igrejas e eu os acompanhava, ajudando a montar a marimba do meu pai, inclusive, que ele tocava nas igrejas. É, e aí, 6 meses depois, teve uma folga e a gente havia recentemente descoberto que tinha uma igreja batista brasileira na Filadélfia. E fomos lá visitar. E do jeito que Deus fez as coisas, há umas 3 semanas anteriores, aquela igreja batista brasileira começou a orar, pedindo que Deus lhes abençoasse, com a possibilidade de entrar na rádio americana com programas em português. E eles não tinham ninguém que entendesse nada de áudio, e foi aí que Deus já me pegou, né, que tinha acabado de chegar disponível, e começamos então exatamente em cima dessa mesa Tascam que vocês veem aí, né? Apenas 8 canais, mas já com alguns subgrupos, né? E depois a gente ficou aquele tempo lá, trabalhei numa empresa de sonorização de eventos corporativos e hotel tal. E aí, voltando para o Brasil, né, para encurtar a história, já nos anos 90, meados dos anos 90, a gente voltou e já caiu numa igreja que estava começando aqui, onde a gente indicou uma mesa Maqui. Era, na verdade, antecessora dessa, né? Não era a VLZ ainda, era 1604, né? E depois, logo em seguida, gostei muito dessa 1604 VLZ, acabei comprando uma para mim. E aí, por causa dos eventos que a gente servia, a gente acabou indo para
uma maior, né? Praticamente os mesmos recursos, só que uma contagem maior de canais. A VLZ era um pré diferente, né? Da Era um pré máquina. que ele trabalhava com uma corrente mais alta, né? E na prática, o que que isso possibilitava? Que o som fosse mais limpo. E também na prática, a área próxima aos prés se esquentava pra caramba, porque ela tinha uma corrente mais alta, né, para alimentar bem os prés e assim, você fazer evento ao vivo, né, ao ar livre, né, no sol com uma VLZ, você podia botar um ovo lá em cima se quisesse, que logo, logo você tinha um ovo frito. Mas assim, muito bom, muito boa a Tem uma, qualidade dessas meu, mesas. David, tem uma igreja que eu costumo dar uma ajuda de vez em quando, não é a minha igreja, mas eu Aham. costumo ajudar, que eles ainda usam exatamente essa Cara, mesa até os dias de hoje. O David, mas qual, olha, qual que é a vantagem da VLZ por essa corrente mais então, eu, alta? eu, eu queria. Bom, ela alimentava os prés, né, com essa corrente mais alta, então eles tinham um headroom maior, né? Como eles tinham mais corrente, eles podiam pegar, segurar mais os picos, né? E além disso, eu não entendo tanto da engenharia interna, mas o som era bastante limpo, né? A gente conseguia. Você lembra, né? Nós chegamos a gravar coral com as duas, né? Eu tenho até uma foto perdida em algum lugar. Agora eu não vou conseguir encontrar, mas eu e o Daniel fomos gravar uma cantata e eu levei as duas por causa da contagem de canais aí, né? Somando aí, chegávamos já em 40 canais nos meados dos anos 90 com essas maquias. E assim, pensando em evolução das mesas, já que a gente está falando de mesa, né? O que que aconteceu? Tanto nessa Tascam, né, quanto na Maqui, a gente vê que saiu daquela equalização que inicialmente, né, era muito difícil você ter alguma coisa que fosse mais do que graves e agudos naquela época, né? Então, algumas começaram a aparecer com médios, mas também uma frequência fixa, que era uma loteria, né? Se você tivesse uma microfonia nos médios e não era aquela frequência, azar seu, né? Então, ou você acabava zerando totalmente os médios, né? Porque ao fazer um corte agressivo, radical, ele acabava ficando mais largo, um pouco o filtro, né? Ou então você tinha que conviver com a microfonia, ou idealmente, né, colocar o microfone em outra posição, pedir para o cantor cantar mais alto, enfim, a mesa não ia te dar esse recurso, né, para você resolver isto. Né? Além da equalização, a gente começou a ter, né, eu mencionei rapidamente, os subgrupos, né? Subgrupos são uma coisa Para mim foi maravilhosa. revolucionário a questão de ter subgrupos nas mesas. Sim, Quando sim. eu tive o poder, né? O Aham, prazer de usar a primeira mesa com subgrupo, nossa, aquilo foi uma maravilha para mim. sim. Ajudava demais. Para quem não conhece, para quem está começando ainda na área, né, o que que acontece? Um subgrupo vai te dar o recurso de você colocar, por exemplo, né, se você tivesse dois apenas, hoje já temos acesso a mesas com bem mais, né, recursos, mas naquela época dois já era uma maravilha, como disse o Samuel. É, a gente colocava, por exemplo, os vocais, poderia ser os vocais num subgrupo e a banda no outro. Então, não era aquela coisa que se de repente a banda se anima, os instrumentistas começam numa pegada mais forte, você não tinha que ir lá instrumento por instrumento por instrumento e baixar, e aí acabava o refrão, os caras começavam a tocar mais suave, e de repente tinha que ir lá instrumento, 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 instrumento e voltar, né? Tudo para cima, porque eles tinham mudado a dinâmica, a pegada deles. Ou vice-versa, né? O vocal chegava numa área que a voz não atingia bem a textura, a nota, então ficava mais fraco, né? E aí, se você tinha três, quatro vozes, você tinha que ir voz por voz, né? E subir isso daí para depois descer de novo, se ficasse muito alto O ou subgrupo entrasse era uma muito microfonia. utilizado, né, David, para de repente deixar a bateria no subgrupo, né? Era a próxima opção que eu ia falar. Você poderia mandar também os vocais diretos na LR, né? Se fossem poucos, principalmente, né? Dois backs e um líder. Mandaria direto na LR e separava os 8 microfones, ou seja lá quantos fossem na bateria, né? E a banda. Então ficaria instrumentos, bateria, né? E os vocais já diretos na LR, né? Era que eu mais usava era realmente para bateria. Eu usava o Uhum. subgrupo somente para bateria.
sempre. É que naquela época ainda tinha muita igreja, bom, algumas igrejas que bateria ainda não era assim tão aceitável, né? Pelo menos na minha experiência, né? Então a coisa foi evoluindo aí, né, suavemente. Mas é isso aí. Bom, então essas mesas elas tinham esses recursos e elas, além dessas saídas de subgrupos, a gente tinha aí alguns auxiliares, né? Então, tipicamente, teria 4 auxiliares. A Maqui era fantástica, né? Uma das coisas, quer dizer, até hoje eu gosto muito da tecnologia, da flexibilidade dos produtos dela. E assim, ela já oferecia naquela época auxiliares que você escolhia, se você queria comutar ele para pré ou pós-fader, né, para ser um retorno, ou então a volta de um efeito, um módulo de efeitos externo, né, que naquela época ainda não tínhamos os efeitos on-board. Depois a própria Maqui, né, com os avanços da tecnologia, a disponibilização da tecnologia digital, começou a colocar chips, né, de efeitos on-board e você já tinha aí essa ligação direta, aí não precisaria usar cabos para tanto, né? Bom, então foi mais ou menos essa fase aí, 96, mas em 98 aconteceu uma coisa muito boa. Se alguém estava por aí, pode se lembrar. Nessa época, o dólar aconteceu um milagre aí na economia brasileira e o dólar David, você não ficou está com valor compartilhando, de tá? 1 para 1. Não, estou esperando Ah, chegar ok. só essa explicaçãozinha. E o dólar chegou 1 para 1 e tinha um amigo meu chamado Daniel Choi que falava, David, você tem que partir para uma mesa digital. O Choi falava, David, a maquia é boa, mas, cara, é outra coisa a mesa digital, né? Então, Ó a gente... 3D! Isso. Então, vamos lá. Compartilhando aqui. Em 1998, né, com o dólar, felizmente, 1 para 1, eu consegui bancar aí a Yamaha O3D. O que que aconteceu basicamente? Vamos voltar aqui. Não, dá para olhar um pouco aqui, não é a maior das imagens, mas o que a gente tinha nela, né? Havia o recurso de um. Já havia os effects on board, né, com ela. A gente já tinha. Eu me lembro de cabeça que se somasse todos os recursos que ela oferecia, não vai dar para enxergar aqui, mas se você somasse todos os recursos que ela tinha a bordo, eram 144 periféricos, entre compressores, gate e efeitos. E isso era fantástico, né? Assim, para quem quisesse fazer, imagina hacks. Ah, eu deveria ter incluído essa foto aí, que eu tenho de um evento que eu fiz pouquinho depois dessa época, né? Um evento de coral num ginásio de esportes e acabamos locando um equipamento, acho que foi da Tucson. E os caras chegaram lá com aquela carreta, né? Uma baita mesa daquelas que precisava de patins para chegar numa ponta da outra, e aí hacks e hacks e hacks e hacks de periféricos, né? Porque o que que acontecia? Essa transição entre o analógico e o digital, lógico, se uma empresa já tivesse, sei lá, milhões, o que que era a moeda naquela época, né? Mas se ela já tivesse um montante significativo investido em equipamento analógico de boa qualidade, não ia ser de uma hora para outra que ela ia largar esse equipamento, né? Ela ia continuar usando até que ele se desgastasse para aí então repor, né? Então houve, né, essa sobreposição de uma época do digital para Aliás, o... David, eu acho Uhum. que essa transição ela foi até bem lenta, né? Demorou um pouco para que você acabou de dizer, né? O pessoal investiu uma grana em equipamento e de repente, assim, do dia para a noite trocar. Então foi uma transição lenta, tanto na parte de periféricos como na parte de mesa. E eu acho que até a parte de mesa demorou um pouco mais também para as pessoas começarem a deixar a mesa analógica de lado e começar a usar a mesa digital, né? Foi bem lento esse processo, né? Mas É eu acho que verdade. foi necessário, você não concorda? Olha, inclusive, existe uma razão técnica por isso. As primeiras mesas digitais, o som não era aquela coisa toda, tá? Então, o que que acontecia? Relação custo-benefício era o que viabilizava, né, o interesse nas primeiras mesas digitais. Você tinha
o que eu falei, 144 periféricos, né, para quem mixava som, evento de igreja, essas coisas, cara, isso era o paraíso. Então, apesar de os prés delas talvez não seriam os melhores, apesar de a conversão analógico digital, né, ainda ser, acho que era, não me lembro quantos bits era na época, mas enfim, era a primeira tecnologia, né? Ainda não tinha a chamada tecnologia floating point, etc e tal. Então não era assim fantástica, não era uma qualidade assim tão superior que quem fazia os grandes eventos achasse, não, cara, eu tenho uma Midas, eu tenho, sei lá, uma Soundcraft de primeira linha, eu tenho não sei o quê, não compensa ainda, né? E é interessante, aqui no Brasil eu ainda acho que essa transição demorou, como sempre, por causa das questões econômicas, né? Mas mesmo lá fora, né, interpretando aí Masterclass, eu interpretei um dos feras aí que faz turnês internacionais, e ele falou que ele ainda precisou ver duas vezes essa transição, porque ele começou nos estúdios, ele trabalhava em estúdio e depois ele passou para trabalhar no som ao vivo, ok? Ele falou que primeira leva foi nos estúdios, né? Foi melhorando essa questão do processamento digital, da qualidade. Os estúdios viram, bom, vale a pena agora a gente investir. Só que de uma mesa de estúdio para uma mesa que faz, sei lá, cento e tantos canais, até a tecnologia chegar nesse nível, né, e virar uma coisa acessível na relação custo-benefício, não foi de uma hora para outra. Então, tipo, ele teve que aguentar duas vezes essa transição. Primeiro no estúdio, aí uns 10 anos, por volta de uma década mais tarde, começou a chegar nessa tecnologia no PA, né, para grandes eventos, para turnês e etc. Né? Então, foi basicamente isso, né? Essa minha experiência. Então, em 98 como eu falei, a gente acabou dando esse passo, um passo do qual eu nunca me arrependi, tá? Agradeço sempre ao meu amigo Choi por essa insistência dele, valeu a pena, e aqui você vê, né, 96 ainda, né, a 1624 por 4 VLZ, tá? A época ainda dos CDs, dos cassete decks, do meu equalizador com analisador de espectro, a época que o Samuel aparecia, David, você tem uma saidinha para mim e tal, né? E eu sofria, porque naquela época essas mesas tinham 4 auxiliares, né? E para achar uma saída, né, que não tivesse ocupada, tinha Pega do que... fone mesmo, pega do fone e É, manda pra mim. e eu vou ficar sem poder solar os caras, né? Tá bom. Mas a gente dava um jeito, né? Deus dava sabedoria. Bom, e aí na sequência, a, a 16, a 03D, ou a 3D acabou ficando pequeno porque ela tinha 16 canais com pré, né? Mas às vezes o evento pedia um pouco mais. E aí, um outro amigo meu que está bem próximo da gente nessa transmissão virtual acabou me passando essa, né, seu Paulo? A O2R tinha, foi equipamento de estúdio, né, Paulo? Sim. Essa daí. É. E Ela pode saiu falar. da caixa pro estúdio e depois do estúdio para suas mãos. E essa daí também. Gente, eu. Deixa eu voltar aqui. Vou falar. Eu falei que eu sou fã da Maqui, mas Ah, essas essa era a mesa mesas. do estúdio? Era mais do estúdio. Isso. Ah, Essas mesas digitais da Yamaha, essa geração aí, podem não ter sido as top que existem hoje em dia, mas eram carroças, tá? Isso aí se botava na estrada, eu não sei quantas vezes eu fui para Guarapari naquela época fazer som de Mocidade para Cristo, Vinde, aquelas estradas esburacadas. Ah, não precisa nem fazer isso. Aqui mesmo em Campinas, o Hotel Nacional Inn, o Instituto Hagai fez um congresso num auditóriozinho e aqueles auditórios pobres de tomadas, sabe? Aquelas coisas que não tinha nem o terceiro pino terra ainda, mas era o que tinha e tinha que ser lá, né?
E eu não tinha cabeamento também, o quadro do hotel era em outro andar. Imagina ter que passar isso tudo para um evento rápido, curto. Acabei colocando lá na tomada que a única disponível ficava do lado do corredor, tá? Então tinha aquele corredorzinho, imagina um corredor de cinema, auditório de hotel pequeno, onde todo mundo passava. Então enchi aquilo lá de fita silver tape e tal, não sei o quê, e tô lá mixando. Aí uma hora chega uma senhora no meio do evento, eu não sei como ela conseguiu enroscar o salto dela na silver tape e colou o salto. Eu estava usando a O3D, nunca vou me esquecer disso na minha vida. Conforme ela colou o salto, ela puxou, voltou, puxou, voltou, puxou, voltou, e eu vi a mesa apagar e voltar, assim, algo em torno de meia dúzia de vezes. Falei, pronto, memória digital disso aqui já vai apagar, ela vai voltar no reset de fábrica e vai rolar a microfonia direto, porque a banda estava tocando. Gente, por incrível que pareça, bom, eu também não vou excluir milagre e misericórdia de Deus do fator, né, envolvido. Mas você acredita que ela voltou na mesma cena, no mesmo show e assim, continuou tocando assim, fora as breves interrupções, né, que ela apagava quando ficava sem energia. Então, assim, o Samuel falou das Maki, mas acredito que ainda deva ter igrejas usando dessa tecnologia da Yamaha, né? Depois dessa veio a Com 01V certeza. também, né? Que foi bastante popular. Não Tem tive uma aqui uma. atrás de mim aqui, agora estou usando ela. Vamos A ver. É isso primeira aí. série da 01V realmente tinha que ter um pouquinho de paciência com ela, né? Mas depois aí que entrou a 96 já deu uma boa repaginada, né? O processador das primeiras 01V era muito lento, né? Muito devagar, né? Sim. É isso aí. Essas não. Quer dizer, a O3D ainda ela fazia a gente sofrer um pouco. A gente pagava o preço por ter uma mesa digital no PA, né? Porque para estúdio, a boa, né? Repete pela 32ª vez e vai. Mas no PA, você fica mudando de página para chegar de um lugar no outro. A O3D tinha um grave defeito que quase tudo tinha, você tinha de ficar rodando aquele botãozinho lá, né? Não É, era, não tinha, não era muito prático, né, para PA, né? é. Além da telinha ser assim, bem limitada. Mas assim, foi uma fase. Eu lembro até hoje que uma manhã também a gente estava fazendo evento numa quadra de hotel na Serra e era um ginásio, né, com aquele telhado, né, redondo de lata, né, sei lá o que, zinco. À noite baixou temperatura, próximo 0 graus, e de manhã começou a bater o sol e condensou tudo ali. Começou a pingar, né, dentro do auditório, né? Imagina a diferença de temperatura. Aí eu desesperado, né, que estava caindo por todo o auditório, né, fomos lá na piscina, arrumamos um guarda-sol e botamos dentro do auditório em cima da mesa para proteger, né, contra os pingos, né, para não cair dentro dos feiras. Mas são coisas que ficam aí na memória. Ô, Muito David, bem. o nosso colega Kleber Caldas, tudo bem, Kleber? Aham. Que nunca fura, hein? Tá sempre aqui com a gente. Ah, Ele amigão tá, nosso. ele tá dizendo aqui, ó, só para exemplificar a lentidão da passagem do digital no Brasil, no começo dos anos 2000, a Stanner ainda chegou a lançar a imensa analógica Palas de 48 canais. Lembra dela? Verdade, Era enorme. verdade. Eu cheguei a ver. Mas é isso aí, grande Você Kleber. mesmo tinha que comprar um caminhão junto para transportar, né? O case às vezes saía mais caro do que a mesa. Nossa. E precisava dos dois ou três para transportar, então, pelo jeito, né? Vamos lá, gente. Felizmente, a tecnologia avançou e aí acabou entrando essa tecnologia aqui, né? 2017, 2018 foi quando eu fui adquirir, né, esses equipamentos, a nova linha na época digital da Maqui. A Maqui foi pioneira, né? Eu acredito que essa que eu adquiri em 2017, ela foi lançada, na verdade, em 2012 e Que 2013. Teria engraçado, né? sido isso, Quem Daniel? foi que te mostrou, né, essas mesinhas digitais da É, Maqui, né, Davi?
Exatamente. Eu ia comentar isso, mas assim, eu fiquei, depois que eu falei que a O3D era muito difícil de trabalhar, eu falei, nossa, se eu falar do Choi de novo, vão achar que ele queria me aprontar de novo. Mas aqui a gente vê a DL32R em ação aqui. Vocês podem ver que é aquele conceito, né? Muita gente acaba indo para série Wii da Soundcraft, né? A forma, né? Do formato delas é stage box igual. Mas essas maquis são, assim, fantásticas. Acho que uma das melhores relações custo-benefício que eu conheço. E eu comecei com essa DL1608, depois que aquela minha a O3D, ela havia, eu havia levado para fazer um evento de acampamento, era um retiro numa serra em Minas. Aí terminou o evento da manhã, o pastor falou: ah, daria para você deixar ela tocando, tal, não sei o que, durante o almoço, enquanto o pessoal desce para o refeitório. Eu deixei o playback lá rodando. E no meio do almoço, outra coisa que a gente nunca vai esquecer, teve uma falta de energia ali. E por ser um ambiente rural, quando a energia voltou, voltou com aquele pico, né, gigantesco, né, de diferença de voltagem, não sei quantos volts foi, mas conseguiu queimar todas as partes dos prés da mesa, todos os circuitos do pré. Por isso que é E importante sempre o no é um break, né? no-break, o Daniel sabe disso, né? Ele carrega uma no-break que pesa mais que o equipamento dele. Aliás, deve pesar mais que ele, mas aí ele tem o Paulo, gente forte para ajudar a carregar também, aí fica mais fácil, né, É Charles? um no break Mas senoidal online. falando disso, outra razão, né, que eu acabei não continuando com essas mesas da Yamaha, o Paulo vai se lembrar, né, essa O2R com o case era um peso tremendo, né, Paulo? Eu E ela lembro o tinha dia meter que bridge em cima ainda, né? Que tinha essa parte aqui, que a gente vê aqui em cima, né? Então era um peso, ela com o case era um peso assim tremendo e assim muito difícil da pessoa até assim carregar, se fosse meio que arrastando ela sozinho, tudo bem, mas subir ela para botar numa mesa. E aí aconteceu que acho que foi em 2000 e acho que foi em 2001, eu tive um acidente, caí, quebrei o pulso, precisei de botar uma placa, não sei quantas horas de cirurgia para reconstruir o osso, e numa dessa acabou afetando também alguns tendões e tal, então eu via que não fazia sentido eu ficar fazendo tanta força, né, com a mão, e aí eu fui logo de cara, fiquei muito feliz com essas maquizinhas menores, né? E essa DL16, fiquei com ela, como dá para ver aqui no slide, né? Fiquei um ano com ela, vi que a tecnologia, apesar, assim, era por Wi-Fi, né? O controle com o iPad, se você tirasse ela, como você vê aqui, né? O iPad cabia dentro da mesa, ficava docado, e você podia tirar para usar com a tecnologia Wi-Fi, né? Que é uma coisa fantástica. Ok, e acabei vendo que era confiável essa tecnologia, e aí não tive dúvida, eu fui e fui em frente e já embarquei numa DL32R, de novo por causa da questão da contagem de canais, né? E uma coisa maravilhosa é que entre a O2R, né, ela tinha 6 auxiliares também, assim como essa, né, DL1608, mas se vocês olharem aqui na direita da DL32R, aí vocês verão que eu cheguei no paraíso, né? Porque a danada tem 14 saídas, né? Isso aí para mim foi o paraíso, né? Ainda mais porque eu costumo trabalhar com um sistema de retorno por fones, que cada músico tem a sua mesinha. Então, para mandar cada instrumento, né, num retorno individual, numa via individual de volta ao palco, acabava comendo auxiliar para caramba, ou tendo que fazer uma ginástica com outras mesinhas, splits e etc e tal. Mas com essa daqui, a gente finalmente conseguiu chegar naquela tranquilidade de fazer o patch e depois operar tudo internamente, né? Não precisava ficar naquele estresse, né, de mudar. Opa, Ô, David, oi.
Só uma curiosidade que valorizou bastante essa O2R aí. Aham. Essa mesa aí teve um trabalho que foi gravado nela que foi indicado ao Grammy Latino. Que legal, Paulo. Muito legal, Ajudar a parabéns valorizar um aí. pouquinho a mesa também, né? Sim, sim. Mas você vê que, Atualmente, mas você vê que para época, uma mesa digital é, limitada, né, em número de inputs em comparação a uma analógica, que o pessoal sempre teve aquele certo preconceito, né, porque a mesa analógica é mais quente e tudo mais, foi gravado um trabalho aí que foi indicado ao Grammy Latino. é, Teve um disco do James Taylor também, foi todo gravado na O2R. e eu Inclusive me lembro, ganhou o Grammy também. Ganhou o Grammy, não foi indicado. Ganhou o Grammy em uma das Desculpa, categorias. desculpa, o meu foi só Não, indicado, não. É que eu tá? lembrei aqui agora que realmente foi muito interessante, porque eles levaram a O2R para uma casa, fizeram um tratamento acústico e gravaram todo o disco do James Taylor na O2R. e tô me Ah, lembrando né? agora, Aí que eu tá, não. né, aquela questão, quando a coisa é bem feita, é bem tratada. Quero dar até o exemplo do rádio, né? Você tem uma sala preparada acusticamente, você tem bons microfones, você tem vozes maravilhosas dos locutores, né? Então, é tudo flat. É tudo flat. E se você tiver algo que grave aquilo que realmente está sendo produzido em termos de áudio, ou seja, não acrescenta ruído, não acrescenta nada, você vai ter uma gravação perfeita, bem feita, independente se é uma mesa analógica, digital, moderna, antiga. O que importa é o som que está chegando nela e ela está reproduzindo da melhor forma possível, na é verdade? Com certeza. Isso me relembra uma frase do meu sogro que eu já multipliquei inúmeras vezes nos workshops pelo Brasil afora aí. E eu tive até um certo problema com ganho de peso numa época da minha vida, né? Que minha sogra e minha esposa são exímias cozinheiras. Eu não sei o que que minha sogra tinha preparado lá um dia. Eu falei, nossa, tá maravilhoso esse prato. Aí meu sogro me vira e fala, mas é claro que tá maravilhoso, só tem coisa boa na receita, né? É bem isso a ideia por trás do que o Samuel está falando. Se você tem aquele conceito, né? Semana retrasada tive conversando com um pastor que inclusive está gravando um projeto com a gente que eu traduzo na Transmundial, Samuel conhece. Ele relembrou que achava que tinha sido eu, isso estamos falando de 15 anos atrás, que deu um workshop na igreja dele. E ele relembrou, ele falou, por acaso você não tem um raciocínio de uma corrente de três elos, etc. e tal, né? Que é a captação, né? Os equipamentos e as caixas. Eu falei, olha, na sua memória caiu um elo da corrente, mas o raciocínio é bem esse, né? Tá faltando acústica aí. E realmente, do primeiro workshop, né, eu sempre bati nessa tecla. Por quê? Não tem como ignorar, né? Se você tem bons componentes em cada elo da corrente, não tem como, né, a qualidade não ser boa. E assim, até no workshop, ele lembrou disso, inclusive, né? Que ele falou: não, o que eu mais lembrei é que você exemplificou, que não adianta a gente gastar muito num elo só e desprezar os outros, porque a qualidade no fim não vai conseguir ser boa, porque tipo, se a gente compra um microfone de estúdio e depois tem uma mesa Xing Ling dessas que você compra por R$ 200, não vai ser bom o som. Não adianta você ter excelentes microfones, uma boa mesa e caixa que foi montada em fundo de quintal. Então, assim, sempre tem que haver esse equilíbrio. E, por fim, a acústica, que muita gente ignora nas igrejas, né? É também essencial para você ter uma boa inteligibilidade. Então, não tem quebra-galho. Como eu digo, né, ao fazer essa ilustração, não adianta você ter três elos de titânio e depois no último você pegar aquele aramezinho de fechar saquinho de pão de forma, que quem vai estourar é o aramezinho. Na hora que você botar um negócio, né, a força no negócio, estoura sempre o elo mais fraco. Mas é isso daí. Agora, voltando aqui ao raciocínio das meias digitais,
uma das grandes vantagens a partir de, acredito que tenha sido 2017, a Maqui ela fez um upgrade, pode ter sido 2019. Ela fez um upgrade no aplicativo de controle dessas mesas digitais da série DL. E ela foi muito arrojada, tá? O que ela fez nesse upgrade permitiu que não somente fosse controlado pelo iPad, que vocês viram aí nas imagens, mas também você podia controlar por Android, tablets Android, por PC e por MacBook, tá? E aí eles tiveram uma dificuldade tremenda, foram arrojados, mas logo de início tiveram uns bugs no sistema e acabou acontecendo que muita gente reclamou, e os engenheiros deles tiveram uma dor de cabeça razoável para conseguir endireitar todos os bugs. Mas, deixa eu dizer, né, 2012, quando a Maqui lançou isso, ela saiu na frente. Eu desconheço qualquer outro equipamento que funcionasse nesse conceito, e por causa disso, o aplicativo deles é o mais user-friendly, o mais intuitivo que existe. Ele é muito simples. Eu já ensinei voluntários, já fiz consultoria para uma igreja no Paraguai, indiquei a mesa, ajudei o pessoal e assim, se a pessoa tem uma noção de operação com mesa, né, esse aplicativo deles é muito bom. Aí eles tiveram esse probleminha no upgrade, mas assim que saiu a versão estável, né, eu fiz o upgrade e não me arrependi. Por quê? Logo depois disso, entrou 2019, tivemos a pandemia. Pode falar de pandemia sem o YouTube cortar aqui o vídeo, não, Joia? Pode, Temos, claro. temos essa liberdade, não vai ser Claro, censurado. somos Então tá todos bom. doutores, médicos, né? A gente trata desse assunto todo dia. Bom, o que aconteceu na igrejinha que eu estou servindo desde aquela época, a área técnica era assim, 1,50 m. E justo no ano de 2019, 2020, naquela virada de ano, eu completei 60 anos. E as indicações da OMS era que quem estava nessa faixa etária estava suscetível, né? Era mais suscetível a pegar feio a coisa tal, e eu não pretendia fazer isso, mas também era eu ou eu no som da igreja praticamente. Tinha dois auxiliares, e foi aí que, agora respondendo a uma pergunta do Kleber Caldas no último podcast que a gente esteve junto aí, eu comecei a pesquisar, estudei daqui, estudei de lá, porque eu sabia que tinha como controlar ela para o computador. Eu falei, puxa, se tem como eu controlar ela via rede, atualmente, com a tecnologia, a rede ser um cabo de 1 metro ou eu estar em outro país, né? Tem que chegar. O problema seria a tal da latência. Mas aí a gente pesquisou e conseguimos achar um servidor online numa nuvem criado. O Samuel talvez deve conhecer ou até usar uma solução semelhante para entrevistas remotas aí na RTM, que você tem um sistema de baixíssima latência. O E David, só complementando aqui, ó, eu fiz uma pesquisa. O CD do James Taylor foi o álbum de 1998 e o Frank Felipetti, o engenheiro, ganhou o Grammy de melhor engenheiro, gravando no legal. Aldo R, hein? Aliás, deixa eu falar uma coisa. Antes de eu partir para a O2R, naquela época, acho que 5, 10 anos antes, né? A gente sempre vê acontecer as coisas lá fora e fica com uma década de vontade até conseguir chegar no mesmo nível aqui, né? Hoje em dia nem tanto, né? Mas naquela época era mais ou menos isso. Eu comprava, assinava a revista EQ, uma revista fantástica, né? Essa foi uma experiência pelo menos táctil, que a gente perdeu, né, com a chegada da internet, né? Chega aquela revistinha cheirando novinha, poder virar as páginas, babar em cima do papel, nas fotos da revista, Não, não não, tinha só mais isso, né? Hoje em dia você baba no teclado, depois fica nojento para mexer, mas não, Já, brincadeira. já que o Daniel te cortou aí falando sobre Claro.
questão de gravação, eu tenho uma pergunta, Paulo Ondrax, do Kleber Kondratsky. aqui. Ondrax. Kondratsky. Paulo. Ah, ele está perguntando aqui, está curioso. Qual foi essa gravação de cada programa em latino? Aí depois o David continua o assunto aí que estava muito Foi um legal. trabalho da Elaine de Jesus, que Aí, é uma cantora brasileira, ela é uma cantora gospel, né? Só que já naquela época ela já morava nos Estados Unidos, né? Já fazia carreira lá. E ela veio aqui para o Brasil e fez algumas parcerias. E a gente teve o prazer de fazer a gravação desse trabalho também. Bacana. Parabéns. E aí, nas revistas EQ, eu já vim acompanhando um camarada, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas o engenheiro de som lá nos States, ele juntava duas dessas O2R para conseguir fazer som de IPA e captação do áudio ao vivo, tá? Isso ainda antes, né, de terminar aquela transição, né? Os estúdios já tinham equipamento, não tinha nada do porte de PA, e aí ele querendo fazer isso, né, no meio digital, né? Lembra daquela época, você ter um CD que não tivesse o Azinho na frente, né, já era DDD, já era um diferencial, né? E esse camarada, ele juntava duas, se não me engano, teve até uma vez que ele juntou três, não sei que mágica que ele fez lá, ou dois R's com as placas de expansão, tudo para conseguir a contagem de entrada, de canais de entrada que precisava, e fez essa captação, e ele ganhou o Grammy também com esses esquemas. Então, gente, olha, não desprezem, né? Não é porque às vezes não é a mais, né? Que você, com experiência, com qualidade, com atenção aos detalhes, e lógico, tem que ter uma qualidade mínima, lógico, mas não é só o nome, a marca que vai fazer a coisa acontecer, né? E esses modelos não, com certeza, não eram os top da Yamaha na época, mas ainda assim, o pré era bom, mantinha aquela filosofia, né, de você ter bons elos na corrente e conseguia chegar numa qualidade plenamente aceitável. Ok, então voltando desse parênteses para a pandemia, aí eu pesquisei, achei esse recurso de baixa latência online e a gente conseguiu então montar um esquema que com um auxiliar e um segundo roteador na Interessante, né? igreja, né, a gente conseguiu por 18 meses eu operava o som da igreja ao vivo daqui de onde eu estou falando com vocês, aqui da minha home office, tá? Então, e digo uma coisa, tá? A gente sempre ficava de olho nisso, né? Depois, se a gente voltar em outra ocasião, eu posso até procurar isso. Hoje não me lembrei desse detalhe, né? Eu fiz a captura de tela com os aplicativos que a gente usava, ficava com o WhatsApp direto, né? Com o meu auxiliar lá. Usava dois roteadores, né? Um para controlar a mesa, o outro para conectar, né? Com o ambiente externo, e duas placas de captura, tá? Era uma para mandar o som da mesa para a transmissão e depois outra para a minha voz voltar para comunicar com o operador, tá? Já tem uns 3 anos que eu fiz isso, então meus detalhes não estão exatamente claros, mas com certeza tinha esse detalhe que a gente usava a segunda placa de captura, inclusive para microfone ambiência, era um negócio legal. Uma capturava a saída da mesa e inclusive ia para o streaming. Aí acho que era isso. Essa que capturava e mandava para o streaming da igreja. Eu pegava a saída de fone de ouvido, copiava o que o Samuel fazia décadas antes, pegava a saída de fone de ouvido dela, entrava na minha placa de captura e nessa minha, que era uma Behringer de 4 entradas, eu juntava mais dois microfones de ambiência, tá? E conseguia, através disso, por aquele botãozinho de mix ou monitoração, né? O meu auxiliar ficava com fone de ouvido, então eu conseguia comunicar com ele pelo fone. Era isso aí. E ele para ele não ficar falando, ele que falava comigo via WhatsApp. Era isso aí.
Então, assim, era aquela coisa, porque por que que eu precisava dele? Porque o vídeo tinha latência, eu não tinha um provedor, né, de vídeo de baixa latência, então, assim, eu tinha, né, a sequência do culto, sabia o que que ia acontecer, mas às vezes, vocês sabem, né, uma coisa fura e se você está pilotando às cegas, aí precisa de uma informaçãozinha para saber o que acontece, o que vai abrir, né, o que está acontecendo. Mas uma coisa muito bacana, né, você questiona, pô, mas você não está lá, você não está ouvindo, etc e tal. O que que viabilizou isso? Uma das coisas principais que permitiu que houvesse um som de qualidade lá era esse sistema de retorno por fones, né? Porque qual seria o elemento que eu não tinha controle, que eu não estava percebendo, Qual o sistema, né? David, de fone? É esse daqui, inclusive, deixa eu até aparecer. Por acaso, isso não foi planejado, mas ele está aqui no logo em cima da L32R. Aqui em cima vocês podem ver. Ah, o É in-ear. o, é o Hearback, A Hearback, exatamente. é ok. Isso, esse modelo fantástico, extremamente confiável, né, e muito limpo no palco, né? Você trabalha com apenas um cabo de rede, enviando o som, né, os 8 canais, até 8 canais de música, né, individual para os Cada músicos músico fazerem a faz o seu mixagem, premix, né? faz o seu mix e ainda tem uma entrada auxiliar, se ele quiser botar um metrônomo, né, na auxiliar, tá? E você vê aqui ela tinha 3 opções, né, de entrada. Você tinha a analógica, que no caso eu estava usando aqui, tá? Mas ela tinha um sistema da própria Here Technologies, que era uma mesa deles de retorno, e ainda podia usar a mesa da Yamaha. Eu cheguei a fazer algumas vezes usando uma placa ADAT. Você podia mandar também pelo cabo de rede, né? Um sinal via ADAT que ela também funcionava. Um sistema extremamente legal e que, se alguém tiver interesse, eu devo estar desapegando dele. Então, muito legal esse sistema. Bom, voltando Olha à aí, hein? igreja, Olha aí, hein? Primeira mão, hein? Quem quiser ter um sistema de retorno aí para sua igreja, Hearback, é só falar com David Isler. excelente estado, muito bem cuidado. E a minha igreja não teve dúvida. Quando eu comecei a frequentar lá, era uma igreja muito pequena, tá? Tinha 70 membros na época, frequentadores, com bateria e tudo. Eu falei, gente, botar a caixa de retorno aqui, o retorno vai ficar mais alto que o PA. Então, assim que a gente conseguiu, Deus abençoou, conseguimos uma oferta muito boa de um usado e acabamos implantando lá. Então, por causa disso, porque o volume do palco era virtualmente zero, fora a bateria, né? A acústica e os bateristas, eu já vinha trabalhando com eles desde sempre, né, em pegar leve, então a gente conseguiu fazer com que a mix que eu ouvia era muito próxima àquela que saía na caixa de PA, e qualquer coisa, se o baterista estivesse pegando muito pesado, meu auxiliar já ia lá dar um toque para ele. E a gente conseguiu fazer esse som por 18 meses com uma qualidade muito bacana. Aliás, eu vou dizer o seguinte, depois que acabou a pandemia, a gente voltou tal, e assim, quando não tem uma segunda pessoa exclusiva para fazer o mix, que aliás essas mesas digitais são fantásticas, né? Antigamente, eu lembro de ter feito projeto que você tinha que splitar o multicabo em 3 vias, né? Você tinha que ter uma mesa para gravação ou retorno, outra mesa para, desculpa, gravação ou streaming, outra mesa para retorno e a principal para PA. Então você tinha aquele gasto de fio de cobre assim imenso. O camarada ia sofrer 2 dias soldando conectores lá, né? E torcendo que o cara não tivesse invertido alguma via, né? Porque descobri isso daí. Eu lembro quando a gente fez uma instalação de 40 e poucas vias na igreja que eu frequentava, misericórdia, né? Para rastrear isso daí não era simples, não. A DL32 ela gravava, você conectava um HD externo, não é? E gravava todos os canais, né, independentes, né? Sim, sem precisar de aplicativo. Cara, uma das minhas maiores depressões, vamos dizer assim, foi ela ter saído de linha durante a pandemia por causa daquela crise com os fabricantes de chips chineses. Mas assim, sem dúvida alguma, eu compraria outra, né, dessas tranquilo, porque ela tem, inclusive, não mencionei, mas além dela ter todos esses recursos já on board, ela é compatível com placa Dante.
o protocolo Dante. Então, com isso daí, você tem acesso ao universo da Waves, cara, e tudo isso numa, o quê? 3 unidades hack? É um paraíso. É como eu disse, assim, relação custo-benefício não tem melhor que eu Ela conheço. saiu de linha? Cara, infelizmente saiu de linha. E então, assim, onde eu estava? Ah, dizendo que quando eu não. Quando eu estou sozinho, né, fazendo tanto a mix da internet quanto a mix do ao vivo na igreja, cara, a qualidade da internet não é nem de perto aquela que eu mixava aqui da minha home office, porque estava mixando no fone, né, eu ouvia detalhes que não tem como você ouvir ao vivo, né? E digo mais, o pessoal preocupado com a questão da latência, a latência, a gente ficava com uma telinha, né, monitorando o tempo todo, era 7 milissegundos. Meu amigo, 7 milissegundos. Você, ao vivo, na congregação, se você se distrai, você vai demorar muito mais do que isso no ao vivo. Enquanto que você está remoto, você está ligadíssimo no som do fone. Qualquer coisinha, você já está na hora, né? E você não tem todos aqueles ruídos de carro passando na rua, congregação cantando, batendo palmas. Então foi uma experiência bastante interessante e, como eu disse, durou 1 ano e meio e assim, não me arrependo. Se David, precisar voltar, eu faço de novo. só Pode para falar, Chay. perfeito de informação, ó, tô no site da Maqui. Aham. Tá aí, ó. DL tem 16S, 32S, DL32R wireless, não sei qual que é a diferença com relação a. Tem a Nossa, placa de expansão Dante e tem a 1608 ainda, hein? cara, ela não, essa só se ela relançou. Mas assim, eu tenho Ó, palavra tá de aqui, ó, engenheiro mixers, tá vendo, ó? que eu participo do fórum. Tá vendo aqui? Tô no site da Maqui, tá? Ó, tá Sim, aqui, ó, sim. DL Series. Tô entrando aqui no DL Series. E ela não está na lista de produtos descontinuados, tá? Que bênção, maravilha. Acabei de fazer mó propaganda então, Ó, para vamos ver Maqui. aqui, Vou ó, ter que pedir. produtos descontinuados. Vamos aqui, ó. Discontinued products. Mas a ideia aqui é essa mesmo, viu, David? A gente Oi? mostrar o que é bom, o que ainda está disponível aí, que a gente pode indicar para aqueles que realmente ainda precisam, querem investir, né? E não investir errado, que é um Uhum. grande problema que a gente vê por aí, né? O pessoal Sim. investe, às vezes até tem o recurso, mas acaba investindo errado, né? Bom, pelo menos, Como gente, a gente está no site da Maqui, tá? Então, assim, não sei E ela já se. foi, ela foi naquela época, entre aspas, discontinued ainda dentro da pandemia, tá? Estamos falando de 1 ou 2 anos atrás, inclusive no Mercado Livre, o preço dela chegou a disparar porque não existia mais. Você, por uma de segunda mão, eu lembro que o pessoal entrava, gente, onde que eu arrumo? Onde que eu arrumo uma dessa? Porque ela é muito legal. Bom, já que a gente está falando dela e se existe essa possibilidade, tá? Era assim, era uma coisa que era muito cara, eu não faria isso provavelmente, mas só como informação, agregando, né, a esse modelo, ela também tinha um esquema que você podia conectar ela a uma superfície de controle, porque assim, quando eu dei o passo, né, indo das Yamaha com controle físico para mixar numa superfície de iPad, né? Esse era o meu maior receio, né? O que ajudou foi eu conseguir um A negócio Behringer, né? desse. Ah, não, o iPad Pro. Ok. O iPad Pro, ok? Esse é aquela versão 12, não sei o que, 1 polegadas, né? E então, com isso você já tem um espaço maior, né? Acho que dá para, se não me engano, são 11 canais que eu consigo botar na tela dela, que já é uma. E como ela tem grupos, o software permite grupos de visualização, ele não é que nem as mesas top aí que existe, que você arrasta canal para lá e para cá, põe onde você quiser, etc. Né? Mas ele permite você criar grupos de visualização, ok? Então, Pessoal, assim. infelizmente nosso tempo aí tá já bem avançado. Precisamos já caminhar aí já para os nossos
Finalmente. E vamos agendar já a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima com o David, né? Puxa vida, Ok. precisamos mesmo, Falei no David. começo que ele tem tanto conteúdo que não ia dar tempo hoje. Temos que Deixa marcar eu só um. mostrar então, para quem chegou até aqui com a gente, rapidão. Mostra aí, David. Isso daqui, Daniel conheceu, o Paulo também, nos eventos que a gente fazia. Essa era a House Mix, ok? Aqui, inclusive, aqui dá para ter uma relação melhor, né, de referência do tamanho do iPad Pro aqui na direita, tá? Nesse daqui, vocês viram, né, deixei bastante tempo na tela a DL32R, né? Então ali eu mixava via Wi-Fi, inclusive, assim, era um evento remunerado, altíssimo nível, em vez de confiar no Wi-Fi, que é confiável, mas assim, o que eu fazia? Eu corria 2 cabos de rede e deixava o roteador aqui do meu lado, a 1 metro de mim, né? Então eu ficava com o iPad livre, mas assim, nada interferiria, né, com 1 metro e pouco de distância do roteador. Então, assim, era plenamente confiável, nunca tive problema de perda de contato ali. Esse docado, a gente mandava coisas como playbacks, microfones sem fio e etc. Por quê? Porque quem já fez congresso sabe que às vezes o cara esquece de ligar o microfone sem fio, etc e tal. Então, eu queria ter os receivers dos microfones sem fios perto de mim, né, para ter a visualização na tela se o cara não tivesse ligado, se ele passou do tempo, se estava caindo bateria defeituosa. Eu sou meio detalhista, então eu queria ter essa segurança, então eu deixava essa mesinha aqui, recebendo todos esses sinais dos sem fios, de playback, etc e tal, e vídeos, né, que o Choi soltava no TriCaster, e mandava esses via os 6 auxiliares, né, até a DL32 lá atrás. Ok? E aqui nessa outra dá até para ver, não sei se dependendo do tamanho da tela que vocês estão vendo, nesse outro iPadzinho aqui, eu tinha as peças da bateria. Caso o baterista se animasse demais, eu poderia estar com um grupo de visualização aqui, né, o resto da banda, provavelmente, pelo que eu estou vendo nos ícones, e aqui na esquerda é a bateria, né? Então, quantos canais? Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais a Master, 11 faders, né, no iPad Pro, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 18 canais aí, né, em 2 superfícies aí de trabalho, e foi assim que a gente fez vários eventos. Deixa eu ver, eu tenho Incrível, né, até... David? Incrível o tamanhozinho da mesa e fazer tanta coisa, né? Aqui já foi com a gente testando uma outra mesa depois, mas ainda assim eu estava com a maquizinha do lado. Essa tela, não sei se vocês conseguem enxergar nela, essa visualização de Spectrum que o software das DL oferece é fantástico. As frequências em queda d'água, eu não compartilhei a tela, estou falando um negócio e vocês não estão vendo, desculpa aí. Apareceu agora, aqui a gente estava testando essa outra Allen Heath, mas como essa Allen Heath, apesar de ser uma tecnologia avançada e boa tal, e muita gente usar, ela não tinha esse recurso aqui, né, que tem, se vocês olharem na tela da maquizinha, né, do iPad, ela estava com esse recurso de visualização de frequências em espectro, que é um recurso, assim, para mim, na minha prática, extremamente superior ao RTA, né, que fica só subindo e descendo barras, né, que você vê a coisa ao longo do tempo, então você consegue ver se está se configurando uma microfonia, uma realimentação, né, ou não. Então, para mim, isso aí, depois que você acostuma com isso, meu amigo, você não quer saber de outra coisa, não. E isso vem de graça no aplicativo, né? Quanto que é o Smart aí da vida, seu Paulo, tem ideia? Eu Hoje não eu tô uso meio por fora, mas ele não é nada barato, não. Ainda, Nunca foi, né? ainda não é barato. Ainda não é Nunca barato. foi barato. Nunca foi. A minha acabou, expirou a licença, acabei não renovando, porque não precisava, com isso daí na mão, né? E o aplicativo é gratuito, gente. Vocês podem baixar, brincar com ele, experimentar, conhecer, ver como é intuitivo, e etc e tal, e eu já estou estourando o horário de vocês, né? Me desculpem aí. Pessoal, realmente o que é bom passa rápido, né? Mas a gente, David, eu quero convidá-lo
mais uma vez para retornar aqui, para a gente dar Quantas quiser, Char. prosseguimento aí a esse assunto, que é realmente a história um pouco da parte técnica do áudio nas igrejas, né? Aqui no nosso país, né? E o David é peça fundamental nessa história, né? A gente não falou, mas o Samuel ele seria o nosso convidado hoje. O Samuca, David, O Samuca Oliveira. Ah, ok. mas ele teve um problema aí, parece que teve uma suspeita de deslocamento, né, da retina. Nossa. Foi, e ele inclusive agora há pouco me mandou dizendo que estava no médico fazendo exames para constatar se realmente foi descolamento de retina. Ah, o Ok, descolamento, bom. isso, exatamente. Falando, David, eu falando consegui disso, achar. Oi, pode falar, David. conseguiu achar? Fala aí, enquanto eu pego aqui. Eu consegui achar aqui, ó, o CD do James Taylor, que ganhou o Grammy de melhor Eita. engenharia de som, tá? Do Frank Filipetti. E vamos tocar aqui, ó. Vamos ouvir um pouquinho. Opa, deixa eu voltar aqui e abrir o canal do meu iPad aqui, ó. Final scene at the White House door and the Olha aí, staff ó. lined up to say goodbye. Tiny tear in CD todo gravado, o disco todo gravado aí pela O2R, né? Mostrando aí que realmente, Top. Uma das dependendo do coisas equipamento, né? fantásticas Você dela, tendo a capacidade, tendo a sensibilidade, você consegue tirar o máximo, né? os prés dela tinham esse som aveludado mesmo. Era até um exagero para PA, né? Porque em ambientes sem tratamento acústico era até um exagero, mas era bom ter essa qualidade. Só para fechar aqui, então, que eu tirei um negócio do fundo do baú, se vocês olharem aqui no canto superior direito, esse bichinho aqui, foi meu primeiro mixer na minha história, tá? É uma marca que a Maidas comprou, não, brincadeira. Tá, mas o Tá aí, bichinho tá ó. aqui até hoje, ok? Se alguém quiser ter essa peça, essa relíquia aí, história aí A Vox. do som evangélico, um mixer de 2 canais, entradas RCA, nada balanceado, tô desapegando também. Ok, Esse aí vai para o gente. museu. Ah, quem quiser montar um museu tem muitas outras coisas, inclusive. Inclusive nós, né? Inclusive nós, inclusive Ô, nós. David, você tem muita história para compartilhar com a gente, com todo mundo que está nos assistindo, e a gente fica muito feliz de saber que você aí está sempre disposto a compartilhar esse conhecimento com todos nós. Vamos marcar um retorno aqui para a terceira parte aí Vamos sim. dessa sua história com o áudio. Vamos Você falou marcar. uma palavra-chave aí, Samuel. Hum. Não vou nem achar o slide aqui, mas estava logo na sequência. Uma das coisas mais importantes são as nossas referências, né? Tanto técnicas quanto pessoais. E o que eu não, logo na sequência eu ia falar exatamente disso. No áudio, mesmo no áudio secular, a gente ouve isso, já interpretei inúmeras vezes isso dos feras na AES. Você tem que ter a humildade de aprender dos outros. O áudio tem uma complexidade incrível, né? Que eu sempre digo que mostra como Deus é sábio, né? A grande sabedoria de Deus para ter inventado tudo isso, né? Que a gente capta pelos ouvidos apenas. E nessa humildade é fundamental você ter alguém com experiência, com conhecimento, que foi na tua frente e possa te passar conteúdo. E eu fui abençoado por isso, como eu tenho certeza que vocês também devem conhecer pessoas, referências aí. E eu ia comentar isso, a história do meu mentor, né? Quando surgiu a internet, eu já estava de volta no Brasil. E eu fui, entre aspas, adotado, né, apadrinhado, né, por um irmão na fé fantástico, uma história muito linda. E na próxima oportunidade a gente compartilha isso com vocês, entre outras coisas. É isso aí. Obrigado, David, mais uma vez por estar com a gente aí, Prazerzão. compartilhar aí todo o teu conhecimento, experiência. E pessoal, semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, novamente aqui no Conexão AV. Até a próxima. Pessoal, Deus eu abençoe. queria dedicar esse programa de hoje a um grande amigo, o Aldo Soares, que Sim, perdeu o pai dele aí recentemente, tá? Porque afinal de Verdade. contas, tudo isso que a gente fala, nossa vida, toda a nossa experiência, nosso propósito, se resume em Jesus Cristo, não é?
Ele é o nosso Salvador, nossa grande esperança, que aqui não é o fim, né? Que aqui que nós temos aí em Jesus Cristo a vida eterna, né? Essa é a nossa certeza. E eu quero finalizar o nosso programa dedicando ao Aldo e dizendo a ele que estaremos todos juntos, onde não há tristeza, onde não há choro, meu amigo. E eu quero Amém, com encerrar certeza. com essa música do João Alexandre, Jerusalém. A igreja, como igreja, sabe que tem os ramos, tem as raízes no céu e os ramos na terra. Um dia a gente volta para a nossa raiz, que é de onde a gente veio, para onde fomos chamados e é onde está o nosso tesouro. E se a gente pensar que tudo que temos é só nesse mundo, maldito homem que põe a sua esperança nas coisas, né, nesse mundo. Paulo falava isso. Se a gente acha que tudo que a gente tem está aqui nesse mundo, a gente vai ser os mais miseráveis homens, né? A gente veio sem nada e volta sem nada e vai embora sem nada. E eu lembro de um vídeo que eu vi de umas crianças em Angola entrando num templo e cantando um cântico que dizia assim: quando o Senhor me levar, quando o Senhor me chamar, o que é que eu vou levar? Eu não levarei nada desse mundo, eu só levarei a minha alma. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos